Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta tarde. Obrigado por cada pastor, pastora, bispo, apóstolos, líderes das tuas igrejas que aqui estão. Toma o nosso coração na tua mão e nos ajude a liderar a tua igreja segundo o teu coração. Use a minha vida e a realidade da igreja da cidade para inspirar, para impulsionar, empoderar, e eu compartilho com os meus irmãos, minhas irmãs, colegas pastores, da unção que o Senhor tem nos dado, de crescimento e expansão. Nós sabemos que não podemos fazer sozinhos, mas nós podemos, sim, ajudar uns aos outros. Então eu os abençoo, e agora que o Senhor use esta palavra, para que possa inspirar os meus irmãos, e a realidade ministerial daqui da Igreja da Cidade em São José, também ser uma inspiração na vida e ministério de grandes e pequenas igrejas em nosso Brasil e aqui na América Latina. Então, o que o Senhor tem para nós, recebemos. E eu abençoo os meus irmãos, pedindo que o Senhor os esconda atrás da tua cruz, faça-os invisíveis aos ataques de Satanás, livra-os de acidentes, de homens maus, e abençoa-os poderosamente. Assim eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vocês sabiam que se todas as pessoas que já estiveram aqui na igreja da cidade estivessem aqui ainda, talvez a gente não teria tudo que Deus tem nos dado? Porque tem gente que trabalha contrário. Ele, além de não ir, ele atrapalha o outro de ir. Então, permita que as pessoas saiam sem culpa. Como pastor, nunca mande uma ovelha embora, porque a igreja não é minha e não é sua. A igreja é do Senhor Jesus. Trate todo mundo com respeito e educação. Ame as pessoas, mas não queira segurar quem Deus já levou. Não queira segurar quem Deus já levou, porque pode te atrapalhar no que Ele está querendo fazer aqui. Não é que a pessoa vai perder a salvação. Vou te dar um exemplo. Uma vez, uma pessoa marcou com o pastor Fabiano e comigo, e ela literalmente disse que estava saindo da nossa igreja, porque ela queria aquela igreja da Euclides Miragaia, aquela que eu mostrei a foto aqui, de 97, e ela falou assim: eu quero ser parte da igreja que era lá na Euclides Miragaia na década de 90. Queridos, isso não dá para discutir. Libera e abençoa, mas isso é insanidade. Ela não vai ter isso em lugar nenhum. Mas é interessante, se você falar assim, você quer um celular de 97? Você quer uma TV de 97? Você quer ficar andando num carro de 97? Ninguém quer. TV, carro, celular, que é do último tipo e novinho. Mas em matéria de igreja, a pessoa às vezes quer da década de 80 e 90. Isso não é sobre fé, isso é sobre nostalgia. E não adianta que você não vai conseguir levar um movimento de Deus, com a visão de Deus, com gente nostálgica. Eu tenho 55 anos e às vezes eu tenho saudade de alguma coisa do passado. Aí eu arrumo um carro velho, dou uma volta, depois passa, entrega, pego uma música da era disco lá no Spotify, ouço lá os Good Times da 98 FM, né? E aí passou, voltamos ao mundo dos vivos, 2025, o melhor de Deus é agora. Aleluia! Porque as pessoas que Deus quer salvar na sua cidade, elas não estão no cemitério, elas estão na rua da sua igreja. Aleluia! Então, saudosismo tem a ver conosco, nostalgia tem a ver conosco, mas igreja, vida, fé, sinais, maravilhas, profecias, tem a ver o que Deus quer fazer com a gente hoje, aqui e agora. Então, seja grato com relação ao seu passado, mas não queira viver no seu passado. Tem igrejas que, se o século XX voltar, elas estão prontas. Está com a mesma roupa, tem até banco de madeira, né? Tem tudo, está prontinha. Não é? Então, não queira
obrigar pessoas a ficar no lugar onde Deus já levou. Agora, tem uma outra coisa importante, gente. Não queira trazer para o seu presente quem Deus já cumpriu o propósito lá no passado. Às vezes, nós pastores, porque todo mundo aqui tem um coração que ama Jesus, amém? E deixa eu dizer para você, se você me falasse assim, Miguel, Carlito, lista aí alguns erros. Eu poderia dizer vários, mas um deles é querer trazer para o presente uma situação que foi boa, mas já ficou no passado. Porque quando você está querendo trazer algo para hoje, de alguém que foi bênção no seu ministério, você bênção na vida dela, ela bênção na sua vida, mas há 20 anos atrás, sabe qual é o problema? Você não é mais a pessoa de 20 anos atrás, ela não é a mesma pessoa de 20 anos atrás, e a sua igreja não é mais a mesma igreja. Então, deixe essas pessoas lá, se estão vivas, podem ser amigos, vocês podem se visitar, pode um abençoar o outro, mas pegue os pães frescos que Deus está te dando hoje, na sua igreja local hoje. Deus está levantando novos líderes, novos homens e mulheres para te ajudar na missão que Deus tem para você na sua igreja hoje. É só você andar no meio de pessoas, é só você frequentar e olhar o que Deus está fazendo no ministério de adolescentes, no ministério de juventude da sua igreja. Tem líderes novos esperando para o seu mentoreio, para o seu discipulado, para a sua capacitação, e você não vai precisar pegar longe não. Deus já trouxe e está no seu raio de influência, no meio da sua igreja, do seu rebanho. Pode olhar que eles já estão lá em nome de Jesus, amém? Então, igrejas centradas em transformar realidades, elas vão olhar para o novo e ver João 14:12. Vamos ler juntos isso? Aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado e fará coisas ainda o quê? Maiores do que essas, porque eu estou indo para o meu Pai. Tudo o que eu e você precisamos, em Jesus nós temos, amém? Nós temos a fé. E a coisa mais importante para liderar uma igreja é fé. Seja um líder centrado na fé no Senhor Jesus. Ele realizou grandes obras, mas Ele nos deu esta cobertura de fé e disse, eu tenho realizado obras grandes, mas você fará ainda maiores. Vamos viver pela fé, não pelo Instagram, não pelo marketing, não pelo modismo do momento. Esse ministério aqui está bombando, eu vou colocar aqui na igreja que vai mudar tudo na nossa igreja. Isso não é uma realidade. Pastor, pastora, tudo que não procede da fé, diz Romanos capítulo 4, verso 23, pecado é. Por quê? Como diz Paulo em Romanos 1,17, o justo viverá da... Então que Deus nos dê uma porção de fé, nesse tempo de incredulidade, nesse tempo que tem pastor que nem crê na Bíblia, alguns creem que a Bíblia é incompleta, outros que a Bíblia é desatualizada, outros que a Bíblia já se perdeu no passado. Não, creia que a Bíblia é a palavra de Deus, tenha fé em Deus, fé na palavra, e Ele vai dar a provisão da visão que Ele vai te dar em nome de Jesus. Glória a Deus. Stephen Furtick disse no seu livro, Coisas Maiores, pela editora Inspire, a maioria dos cristãos não está em um perigo iminente de destruir suas vidas, está enfrentando um outro perigo, desperdiçá-la. Então, claro, tem cristão pensando em suicídio, mas não é a maioria. Graças a Deus, já a minoria da minoria é 0, alguma coisa. E nós temos que achá-los e sermos instrumento terapêutico de cura. Mas tem muito pastor e muito cristão que está desperdiçando a sua vida. Esse é um grande perigo. Efésios capítulo 3, 21 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, cremos no poder de Deus? Então, grandes coisas estão por vir. Uma vez eu encontrei um pastor em São Paulo, ele é meio amargo assim mesmo. Às vezes parece que acorda de manhã, toma uma mamadeira de vinagre e fica azedo o dia inteiro.
E aí ele falou, Carlito, sabe qual é o seu problema? Você fica falando o tempo todo que o melhor está por vir, o melhor está por vir, o melhor está por vir. Eu olhei para ele e falei assim, o teu pior está por vir? Aí ele ficou meio sem graça, né? Eu falei assim, cara, se para você o teu pior está por vir, eu sinto muito, mas vai ser feito sozinho. Com Jesus, para mim, o meu melhor está por vir. Da minha vida, da minha família, do meu ministério. Não é que com isso eu não vou ter luta, não vou ter dificuldade. Eu não vivo no mundo de Poliana, não. Mas eu acredito que meu Deus quer fazer coisas maiores e eu estou dentro. Aleluia! Então, uma igreja somente será focada em mudar a realidade se ela for liderada por pastores inconformados com status quo. Então olhamos para a realidade e não nos conformamos com ela. Os sonhos de Deus, acredite, eles são muito maiores do que os seus, melhores do que os seus, simplesmente são melhores do que os meus e os seus. Então vamos nos unir a Deus num relacionamento pessoal de amor com Ele e buscar discernir a vontade dEle para a nossa vida. Eu queria fazer algo grande para Deus, até que eu encontrei Deus que é maior do que o algo grande que eu queria fazer, amém? Então, nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Volte para a sua igreja realmente animado, motivado. No livro Um Mês para Viver, One Month to Live, do Kerry Shuck, que a gente fez bem no início da Rede Inspire, uma série de mensagens, são 4 mensagens. Ele fala que uma pessoa, quando ela entende o que é a palavra entusiasmado, faz todo sentido. A palavra entusiasmado vem do grego enteos, quer dizer em, dentro, e teos, Deus. Uma pessoa verdadeira entusiasmada não é uma pessoa animada, é uma pessoa que tem Deus dentro. E você tem Deus dentro aí de você. Você tem Deus dentro de você. Então você verdadeiramente é entusiasmado. Deus está aí dentro. E aí vence toda e qualquer acomodação, porque o Espírito Santo não combina com a acomodação. Pois para Deus nada é impossível. Quem tem uma causa impossível ao voltar para a sua igreja? Quem tem? Levanta a mão. Então diga comigo, eu creio que para Deus nada é impossível. Então eu aplico fé que essa montanha cairá. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. É isso, vamos juntos. Não se acomode, sem visão, sem direção, vamos adiante. Stephen Furtick também diz, pare de reclamar do que você não tem e comece a trabalhar com o que você já possui. Não sonhe sozinho. Rick Warren, ele diz que os tempos de grande criatividade da igreja de Saddleback passaram. E perguntaram para ele por quê. Ele disse, porque agora a gente tem dinheiro. Muitas vezes a criatividade vem fruto de não ter o dinheiro suficiente. E aí eu vou orar como se tudo dependesse de Deus. E eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim. Os grandes sonhos de Deus não podem ser pagos por dinheiro que está no caixa das igrejas. Amém? Edward Schillenberg, um belga, em 1914, teólogo e professor, ele diz, um soldado sonhando sozinho parece apenas um sonho. Um sonho sonhando sozinho parece apenas um sonho. Mas um sonho sonhando acordado pode se tornar uma grande realidade. É dentro dessa perspectiva que cremos. Então anote aí 8 chaves para que você possa sonhar e realizar os sonhos de Deus para uma igreja de fato saudável, centrada, uma igreja que vai viver todos os sonhos de Deus para ela. Aquela que ora a oração de Jabez, em 1 Crônica 4:10. Ah, Senhor, abençoe, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atende a oração, amém? Então, tenha fé em Deus, é a primeira coisa que você precisa. Tenha fé em Deus. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. No Antigo Testamento, Deus manda ir. Ele disse, vai Abraão, vai Moisés, vai Jacó, vai Jonas, não foi? Então, no Antigo Testamento, Deus manda ir. Mas no Novo Testamento, Deus manda vir. Venha Marta, venha Lázaro, venha Pedro,
venha todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, o que Deus quer, que você esteja perto dele cheio de fé. E Ele vai realizar grandes coisas na sua vida e no seu ministério. Então, essa é a primeira chave. Segundo, acredite em você mesmo. O bispo Márcio Meira falou aqui do seu tempo de juventude, em que seu pai disse que ele não poderia realizar, que ele não iria conseguir. Então, acredite em você mesmo. Não acredite em vós, porque você não é espírita, você é um cristão. Então, você ouve a voz do céu. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. João 9:9. Jesus sabia quem ele era, de onde ele veio e para onde ele ia. Seja um líder consciente, que sabe quem você é em Cristo Jesus, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Leia o Salmo 8 e se identifique. Deus te fez pouco abaixo dos anjos, não é? Como ele diz também em Hebreus 2:7, tu fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e honra. Em Hebreus, esse texto é relembrado que é uma parte do Salmo, Salmo de número 8, lembrando de que os anjos de Deus receberam uma grande bênção, mas eu e você recebemos ainda mais, a bênção de poder louvar na terra, de pregar o Evangelho, de realizar coisas maiores em nome do Senhor. Então, somos seres espirituais que têm uma breve experiência humana. Então, acredite em você mesmo. Agora, sai do Instagram, sai de comparação. A comparação é a pior desgraça. Se você se compara com alguém que está acima de você, você pode ficar com autocomiseração. Se você se compara com alguém que está atrás de você, você pode cair no orgulho. Então você não é melhor do que ninguém, não é pior do que ninguém, mas como diz Paulo em 1 Coríntios, a graça de Deus não foi vã para contigo, então celebre quem você tem o sexo que Deus queria te dar, você tem o tamanho que Deus queria te dar, e trabalhe com os seus 5 pães e 2 peixes. Acredite em você. Creia que Deus não errou quando fez você. Você foi feito pouco abaixo dos anjos. É joia da coroa. Então prossiga em nome de Jesus. O que faz de um grande líder é uma questão de identidade, filiação e missão. Você pode dizer isso comigo? Identidade, filiação e missão. Isso vai fazer toda a diferença na sua liderança. 3. Não dependa da aprovação das pessoas para acreditar. É uma terceira chave. Então tenha fé em Deus, acredite em você mesmo e não dependa dos outros para fazer. Em João 12, 42 e 43, ainda assim muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que de Deus. Que isso não seja a sua realidade em mim, em nome de Jesus. Sejamos homens, mulheres, pastores para esse tempo, que acreditam de fato em que nosso maior presente é agradar aquele que nos enviou. John Piper disse, a vida é muito curta para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam ao nosso respeito. Vamos dizer isso juntos? A vida é muito curta para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam ao nosso respeito. De novo, trate todo mundo com amor, com respeito, com educação, mas não viva para a aprovação dos outros. Eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é querer agradar todo mundo. Conheço muitos pastores, gentis, bem intencionados, que nunca conseguiram avançar no ministério, porque quis agradar todas as pessoas. 5, nunca se compare com ninguém. Esse texto que eu disse de 1 Coríntios 15, verso de número 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Isso não vai deixar nem você deprimido e nem orgulhoso. Nem você olhando para o passado demais. Você sabia que olhar para o passado demais gera saudosismo, nostalgia, gera depressão. Passado demais gera depressão. E futuro demais gera ansiedade. Então, essas duas coisas não vão resolver os seus desafios. Então,
Agradeça a Deus pelo seu passado, confie a Ele o seu futuro e trabalhe no seu presente em nome de Jesus. E não se compare com ninguém. Rick Warren diz, todas as vezes que você se comparar, você vai perder. Ah, eu quero fazer igual àquela igreja, já perdeu. Por quê? O outro já está na frente, o outro é o original, você querendo copiar, já perdeu. Você pode se inspirar, porque só os idiotas não se inspiram uns com os outros, e só os tolos não aprendem uns com os outros, e só os bobos andam sozinhos. Então você não é idiota, você não é tolo e você não é bobo. Bobo é bobo, crente é crente, é coisa totalmente diferente. Sexto, remova os obstáculos que impedem os seus sonhos. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. É óbvio, estou falando aqui para pastores, líderes de igreja. Você sabe o que é pecado e deve separar isso da sua vida. Mas tem coisas na vida de um pastor que não é pecado, mas que atrapalha. Visão pequena, visão medíocre, querer copiar só os outros, se comparar. Isso não é pecado, mas isso não nos ajuda a avançar. Então, livre-se do pecado, óbvio. Mas livre-se também de tudo que te atrapalha. O melhor e maior em sua vida não é fruto de uma posição automática, mas de uma decisão intencional diária. Quando nós fizemos o primeiro Inspire Day Brasil em 2017, o meu filho João Vitor foi enviado com o Felipe Araújo para ir para uma capital brasileira. E quando ele voltou, filho, como é que foi e tal? Ele disse, pai, foi ótimo, foi maravilhoso. A única coisa que eu fiquei assim um pouquinho desconfortável é que quando eu cheguei na igreja, eu fui chamar o seu colega de pastor e ele me corrigiu na frente de todo mundo, porque ele me chamou, falou que ele era bispo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está nesse nível de preocupação, você pode até ter uma igreja grande, mas você nunca vai ter um ministério relevante. Porque você deve se preocupar com aprofundar, e Deus vai te dar um enlarguecer. Amém? A melhor coisa é o seu nome. Se você me chama de Carlito, e você tem um relacionamento comigo, é porque você é meu amigo. Que coisa boa! Isso é ótimo. Não se ofenda. Agora, o restante, as pessoas são livres, deixa cada um chamar com o que vê. Se ele te vê como seu apóstolo, ok, vai receber nessa proporção profeta, pastor, pai. Paternidade tem mais a ver com filiação. E você tem que saber quem você é. Antes de qualquer título, você é um filho amado de Deus. E isso não vai fazer nenhuma diferença se alguém mudar, se você é apóstolo, te chamarem de bispo, se você é bispo, te chamar de pastor. O mais importante é você ser um filho amado de Deus, você ser o Carlito, o Pedro, o Tiago. Nós estamos aí com um mundo cheio de senão com a igreja por causa dessas coisas. Pensa bem, ainda bem que o João Vitor não cresceu sequelado com os pastores da Rede Inspire por isso, né? Mas isso aconteceu lá em 2017. Em 2025, nós vamos ter uma nova edição da nossa rede com o Inspire Day Brasil. Isso não vai acontecer em nenhuma igreja da Rede Inspire, amém? Ah, só um parênteses, esse pastor não está mais na rede. É que não aguenta a pressão. Não aguenta. Querido, a Rede Inspire, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você é pastor, eu posso dizer, talvez você está pensando em entrar. A Rede Inspire é para todos, mas não é para qualquer um. Deixa eu te dizer alguns que não vão querer entrar. Pastor extremamente tradicionalzão. Ele só chegar aqui e ver um ambiente de liberdade como esse, ele já tem dificuldade. Um outro que também chega sábado à noite, aí ele vai pensar no sermão de domingo. Porque tudo é espiritual, Fabiano. Inclusive, ele só recebe o sermão sábado à noite que vai pregar domingo. Ele não pode orar um pouquinho antes e receber uma palavra na segunda e facilitar o trabalho
de todo mundo que apoia ele no ministério, o revisor, o pessoal do multimídia, não é? Gente, fé demais não cheira bem. Eu já vi muita gente que toda hora fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Hoje está fora da igreja. Ué, Deus falou também para sair fora da igreja? Não é? Então nós queremos aquela espiritualidade que realmente queremos ouvir o Senhor, mas em especial quando Ele fala para a gente, vai lá e peça perdão. Vai lá e anda a segunda milha, fica na igreja e vai servir aquele a quem você está chateado. É interessante que muitas vezes nós somos seletivos nesse, Deus falou comigo. Gente, hoje o pessoal está naquela de, Deus falou comigo para divorciar. Deus falou comigo para divorciar. Ué, como é que fica esse negócio, gente? Deus é Deus de sabedoria ou confusão? É discernimento ou é divisão? Então, pense nisso e vamos adiante. Tire os obstáculos, mantenha sempre o foco em Jesus. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Eu costumo dizer que, se você é um radical, questão de tempo, que você vai se decepcionar comigo, com a igreja da cidade, com a Rede Inspire. Que nós só somos radicais no amor ao Senhor. Não somos radicais em costumes, não somos radicais em questões doutrinárias, não somos radicais em questões de eclesiologia, porque o amor está na frente de pessoas. Jesus sempre manterá a motivação pura dos nossos sonhos. E por último, nunca desista. E aqui eu concluo, a banda pode vir, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Vamos dizer isso juntos? Para que vocês não se cansem e não se desanimem. Em nome de Jesus, quem já perdeu e desistiu é o diabo. Você não. Você vai continuar na corrida, você vai continuar perseverando. Se você pensou em desistir, deixe isso para o passado. Deus está com você, a sua cidade é uma bênção, a sua igreja pode ser transformada e os melhores anos de vida do seu ministério ainda podem estar por vir. Que Deus te dê um batismo de alegria, que Deus te dê um batismo de ânimo, um batismo de fé, para que você receba o novo de Deus. Você vai descer desta colina cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, bata palmas ao Senhor e se levanta em nome de Jesus. Se levante em nome de Jesus. Creia, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. E creia que Deus não é Deus do não, Deus é o Deus do sim também. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o quê, pastores? O sim e o amém. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por todos nós, para a glória de Deus. E por isso, Efésios 3:20, o nosso melhor está por vir.